Olá, pessoal! Agora vamos para a lição 17. A lição que traz para nós como gênero textual a reportagem. Bom, a reportagem, talvez você já saiba, também é do campo jornalístico, mas ela tem diferença em relação à notícia. A notícia traz um fato, ela é mais objetiva, breve e não tem posicionamentos do autor. Já a reportagem traz informações sobre determinado fato de maneira mais detalhada. Então, a reportagem, por exemplo, quando é feita pelo repórter, pelo jornalista, ela acontece em mais de um dia. Ele precisa visitar muitas vezes um lugar, ficar lá mais do que um dia, conhecer melhor as pessoas, entrevistá-las. Então, ela tem muito mais detalhes e ela vai falar de assuntos variados. Então, por isso que a reportagem, ela faz parte do campo jornalístico, mas ela não é, por exemplo, um trabalho de gênero textual relacionado a um fato específico que acabou de acontecer, como acontece com a notícia. A gente pode fazer uma reportagem, o jornalista pode detalhar um fato que foi lançado como notícia, mas depois, né, indo até o local e conhecendo melhor da situação. Então vamos lá. A reportagem tem como características principais, então, apresentar linguagem clara e direta para apresentar os fatos. Ela pode incluir ponto de vista, né? Porque ali o repórter pode se posicionar, ele pode colocar também o que ele sentiu ao entrevistar alguém, que é uma coisa que não acontece na notícia. O jornalista precisa fazer uma pesquisa sobre o evento, ele vai entrevistar pessoas, ele vai apresentar informações de modo que todos possam entender. Então, além de entrevistar e de conhecer mais sobre a situação, ele também precisa passar isso para dentro da reportagem, seja ela escrita ou seja ela, por exemplo, através da televisão, né, através de um documentário, ele precisa passar de uma maneira clara para que o público compreenda, usando uma linguagem clara. Traz como tema geral, normalmente, assuntos ligados à sociedade, política e à economia. Claro que quando a gente fala sociedade, podem ser vários assuntos, vários temas, mas são esses os três principais âmbitos, né, de estudo da reportagem. Apresenta um título interessante e um lead, que são as informações principais, né, sobre o que está sendo falado, por quê, quando, como, e que resume o que será tratado na matéria, né? Então, nesse lead, muito parecido, voltando a falar ali com a notícia, tem esses aspectos principais, o que, quem fez, quando, como, e pode complementar o texto com fotografias, gráficos, infográficos, entre outros elementos. Então, a reportagem tem como principais características esses detalhes, né? Principalmente os detalhes que podem ser apresentados, né, nesse tipo textual. Ok? Bom, pensando agora nessa reportagem que a gente tanto falou, vamos resolver questões. Vamos lá, acompanhem comigo. A gente vai resolver a questão número 1, só que antes, para resolvê-la, a gente precisa ler uma reportagem que está ali anteriormente. Então, acompanha comigo para a gente identificar essas características que falamos dentro dessa reportagem. Página 92. Desperdício de comida. O que eu tenho a ver com isso? A quantidade descartada no Brasil por ano, 15 milhões de toneladas, alimentaria toda a população do país por 47 dias. Colocar comida em excesso no prato e jogá-la no lixo, descartar cascas de frutas e legumes, fontes ricas em fibras ou armazenar de forma errada os ingredientes, essas são apenas algumas ações que contribuem para que cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no planeta seja desperdiçado a cada ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Do plantio à mesa das famílias, 1,3 bilhão de toneladas de comida recebem o mesmo destino, o lixo. Cultura do desperdício. A alimentação no Brasil ainda hoje é sempre relacionada ao excesso
Quem nunca ouviu a típica frase nos almoços de família? É melhor sobrar do que faltar. Ou nunca foi em um restaurante de rodízio ou por quilo? Para a nutricionista Camila Kneip, da ONG Banco de Alimentos, a cultura do desperdício está enraizada no país por uma série de motivos. Entre eles, o fato de não ter passado por restrições severas nas guerras e também por ser muito grande em extensão e recursos. Aí agora tem um discurso direto dela. Nunca parou para se pensar o quanto a cultura da abundância é prejudicial. Já está mais do que na hora de começarmos a refletir sobre a influência dessa questão nos recursos naturais, assim como no processo de produção, descarte, mão de obra, água, energia e emissão de gás carbônico para transporte, ressalta. Importância de se conscientizar. Última parte do texto. Reduzir a quantidade de alimentos que vai para o lixo diariamente pode não parecer uma tarefa fácil, ainda mais em um país tão grande como o Brasil. Mas se houver uma conscientização coletiva e cada um fizer a sua parte no dia a dia, os impactos sociais, econômicos e ambientais podem ser bastante positivos. Bom, pessoal, eu não vou fazer a leitura inteira do texto, porque eu quero que você continue depois. Mas até aqui, nós percebemos que há mais detalhes que são importantes para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão do desperdício e que faz parte ali da característica da reportagem. Os detalhes, informações que o repórter vai buscar, vai trazer também ali através de especialistas, inclusive. A questão 1 traz assim para a gente. O tema principal desse texto é... Então, a gente está falando de gênero, mas é importante que a gente compreenda a temática principal também. Então, aqui, o tema principal é letra A, o desperdício dos recursos naturais. Não é desperdício de recursos naturais, é desperdício sim, mas de outra coisa. Letra B, a cultura da abundância. Não, fala-se sobre a cultura da abundância dentro do texto, mas não é o tema principal. Os impactos sociais. Nós temos impacto social relacionado ao desperdício de comida, né? Mas não é o foco principal do texto. Então, a letra D é a correta, o desperdício de comida. Eu ainda quero fazer com vocês a número 2. Vamos lá? Número 2. A forma predominante nesse texto é, letra A, sugestiva. São sugestões que aparecem ali? Você que leu comigo percebe que não. É informativa? Ah, pode ser, porque ela está trazendo uma informação muito importante para a gente dessa questão do desperdício, as problemáticas sociais que isso traz. Opinativa? Na reportagem a gente sabe que pode aparecer posicionamento, mas esse texto que a gente está observando, ele está muito mais informativo do que em relação ao posicionamento, né? Um texto somente opinativo teria um outro formato. Ela é reflexiva? Não. Então, informativa é a correta. E por último, pessoal, vamos fazer a questão 3. Alguns trechos estão entre aspas, por quê? Então, veja bem, por que que tem aspas em alguns trechos, né, dentro do texto? Eu vou voltar para mostrar isso para vocês. Então, veja bem, aqui a gente tem as aspas, né? Ó, aqui aparecem aspas, aqui aparecem aspas, né? Aqui aparecem aspas. Aqui, principalmente, vem depois que é anunciada a nutricionista Camila. Então, essas aspas vão representar o quê? Né? Aqui é a fala dela. Então, vamos lá. Vamos para a questão. Número 3. Alguns trechos que estão entre aspas representam o quê? Indicam a fala do entrevistador? Letra A. Do entrevistador, né? Entrevistador é a fala dele, aquele que foi falar com a pessoa. Letra B. O autor quis mostrar o desperdício de comida? Não. Isso aqui não. Não é isso. Letra C. Indica a fala da entrevistada? Aí sim, da entrevistada ou do entrevistado, se for o caso, né? Pode ser. As palavras são estrangeiras? Não. Não, nem tem palavra estrangeira ali onde estão as aspas, né? Então, a gente vai marcar a letra C como correta na questão 3. Ok, pessoal? Finalizem as questões aqui e nos vemos na próxima lição. Até lá!